Eu quero falar um pouco hoje sobre cura, amém? Porque durante o decorrer da nossa vida, a gente se depara ou com sintomas que batem à nossa porta, ou bate na porta de alguém que a gente conhece, amém? E como nós somos cristãos e da palavra da fé ainda mais, a gente tem que ter conhecimento, ou precisa ter conhecimento, né, sabedoria, fé, para a gente aprender a lidar com isso, com esse mal que se apresenta para nós, tanto os que vêm contra nós, quanto os que a gente defende também o nosso irmão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios 1, 3. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem com qualquer angústia, com qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, esses dois versículos, ele nos mostra que a gente passa por situações, e nas situações com fé, com conhecimento da palavra, a gente supera, vence essas situações, e a gente agora adquire habilidade para a gente poder consolar outros. Amém? Habilidade, conhecimento, fé, para a gente poder consolar outros, para a gente poder acudir aquelas pessoas que estão passando pelas mesmas situações com que a gente passou. Agora, a gente tem Cristo Jesus como nossa referência. Tá um sonzinho, um barulhinho aqui. Desligou a guitarra. Baixa o barulho, o som da guitarra todinho para ver. Tá tem um Então, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, a gente tem Jesus Cristo como nossa referência. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, para socorrer os que são tentados. Amém? Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, estão me ouvindo aí atrás? Ele diz assim: havendo Deus, outrora, né, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o que é que a gente conclui aqui? É que Jesus, irmãos, ele é a expressão de Deus. Como Jesus, a Bíblia nos ensina que Jesus é a expressão de Deus, e infelizmente a gente foi incutido na nossa fé a ideia de que a gente está passando por uma coisa, por algo ruim, é Deus, de alguma forma, isso foi trazido para nós. Eu, pelo menos, fui criado num lar que dizia que era católico. Eu acho que eu só fui na igreja 2 vezes. Uma quando me levaram para batizar, e a outra quando eu fui para uma missa de lavar pé e fiquei com raiva do padre porque pegou os filhos dos ricos para lavar os pés e não lavou os meus, que estava sujo, cheio de poeira. Aí pronto, eu era uma criança já diferenciada, né? Fiquei com raiva dos padres porque não lavaram meus pés. Fiquei tão animado com aquela missa, né? Que pegou aqueles meninos tudo limpinho, o meu tá sandália havaiana, cheguei na igreja os pés cheios de poeira e o padre não me pegou para lavar meus pés. Aí eu fiquei chateado e não fui mais na igreja católica. Coisa triste, né? Tem essa missa do lavar pé aqui, quem conhece? Você, a Elisaldo conhece, meu tempo ali. Mas assim, a minha família dizia católica, mas em toda a minha vida eu só fui na igreja 2 vezes, né? Mas eu me intitulava católico. E dentro desse contexto era que, sim, Deus ia me castigar qualquer erro que eu cometesse. Eu tinha isso, né? A gente aprendeu isso. Olha, Deus castiga, Deus está
esperando para dar uma vassourada em você. E aí, quando a gente entra na igreja evangélica, não é diferente, irmãos. É só tirar do castigo por provação, por experimento, né? por ensinamento, com coisa ruim. Então, a gente foi ensinado dentro da igreja evangélica que Deus estava colocando, a gente estava passando por algum tipo de enfermidade, porque Deus estava tentando nos provar alguma coisa ou nos ensinar alguma coisa, e a gente acaba aceitando aquela desgraça como sendo uma coisa de Deus. E aí, os próprios crentes que falam sobre isso, esquece de João, capítulo 10, versículo 10, que diz que quem veio matar, roubar e destruir foi o ladrão, o diabo, o Satanás, o cramunhão e não Deus. Amém? Então há uma incoerência quando a gente lê os textos da Bíblia e quando a gente explana esses textos. Amém, irmãos? Voltando para a palavra, voltando para cá, a gente vai ver que Deus é bom. Deus é bom. E aí, a Bíblia diz que não pode haver de uma fonte, não pode sair água doce e água amarga. Ou a água é amarga, ou a água é doce. Se Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, não pode sair nada de ruim de Deus. Amém? Deus não é bom? Dele não pode sair nada de ruim. Aí tem os outros que dizem, não, mas Deus não faz, mas Ele aprova. Por que aprova? Qual é a prova? Ele, como é que diz? Ele permite. Então é uma aprovação de Deus para o mal da gente. Aí a própria Bíblia diz, Jesus mesmo falando, ele disse o seguinte, os caras disseram o seguinte, olha, ele está expulsando o demônio pelo Deus de Beelzebul. Aí Jesus disse, isso não pode acontecer. Por quê? Se demônio expulsa demônio, o reino está dividido. Se o reino está dividido, esse reino não subsiste. Então, seria incoerente eu dizer que Deus permite que o diabo faça alguma coisa na minha vida, ou seja, o diabo estava trabalhando para Deus. Alô? Então Deus estava dividindo o seu próprio reino e o diabo estava dividindo o seu próprio reino. Quando a Bíblia diz que o diabo está se organizando para destruir o povo de Deus e Deus se organizando para tirar o povo dele das mãos do diabo. Então não existe nenhuma coerência de Deus trabalhando com o diabo para nos fazer nenhum mal. Onde é que Deus permite alguma coisa? Existe a permissão de Deus? Existe. Três formas que as pessoas, que a igreja classifica como coisa ruim acontecendo para a gente. Uma, ou Deus está causando, os crentes da vontade causativa. Outra, onde Deus está permitindo, são os crentes da vontade permissiva. E outra que somos nós, que usamos a palavra. Por que usamos a palavra? Aonde é que Deus permite? Quando Deus não tem legalidade de te proteger. Amém? Quando Deus não pode colocar as suas mãos sobre você para te guardar, Ele permite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. É Bíblia. Direi do Senhor, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Ele me livrará do laço dos passarinheiros, das pestes perniciosas, da mortandade que assola ao meio-dia. Quando? Quando eu estiver no esconderijo. Se eu estiver no esconderijo, não há permissão ou não há legalidade do diabo para me acusar ou me ferir de alguma forma. Mas se eu saio desse esconderijo, alô? Já imaginou você chovendo canivete e você com guarda-chuva de aço? Aí você cai na meninice de sair debaixo do guarda-chuva. O que é que vai acontecer? Você vai levar canivetada. Mas quem saiu? Foi você ou foi Deus que te tirou? Você saiu. Amém? Então, irmãos, Deus não faz mal. Deus faz o bem. Como eu falei, se Jesus ele é a expressão de Deus, exata de Deus, e o que Jesus fez
Em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Nós estamos falando sobre cura, amém? Como Deus ungiu, o Deus que é bom, que é eternamente bom, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus para desfazer as obras do diabo, e aqui, no contexto, está se referindo que as obras do diabo, nesse contexto, eram as enfermidades. Alô? Então, se eram as enfermidades, e essas enfermidades aqui é classificada como opressão de Satanás, e Jesus foi ungido para fazer o bem e desfazer as obras, por que é que eu tenho que aceitar contrário a isso? Amém, irmãos? Não, mas Deus está castigando. Para que Deus fazia isso? A gente não pode, eu não quero ir para lá, mas só citar um versículo. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, se não me engano, ele vai dizer que se Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele, com esse filho, também todas as coisas. Ou seja, se Jesus quisesse fazer o nosso mal, ele não precisava fazer nada. Ou se Deus quisesse fazer o nosso mal, ou quisesse o nosso mal, ele não precisava fazer nada. Era só Jesus ter ficado no bom lugar que ele estava. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No melhor lugar que se pode estar, no trono, na presença, o Deus sendo Deus. Não precisava fazer nada. Se ele estivesse lá, não saísse do seu lugar, não precisava fazer nada e deixar a gente aqui nas mãos do diabo, pronto. Mas como Deus quer o nosso bem, ele enviou seu filho para morrer por nós. Amém? Como Deus quer nos curar. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ver alguma coisa aqui. Eu queria que você abrisse. Eu sei que são textos conhecidos, mas a gente precisa entender isso aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é o todo dentro do contexto, que cura é para todos, mas o todo dentro do contexto. Vá lá para Mateus capítulo 12, versículo 15. Mateus 12, 15. Aleluia. Posso ler? É Mateus 12, 15. É isso mesmo. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali e muitos os seguiram e todos. E ele fez o quê? Todos. Agora, presta atenção. Tinha muita gente em Israel, não tinha? Todos que foram curados aqui? Todos que os seguiram. Todos que os... A cura é para todos. Para que todos? Todos aqueles que crê. Todos aqueles que o seguem. Porque a gente cai na ideia, eu acho que deve cair na ideia de que não, olha, Jesus ama todos, cura todos e vai fazer tudo por todos. Só que a palavra sempre vai fazer uma especificação. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia disse isso, Pedro disse isso. Quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, irmão, sobre a casa de Cornélio, Pedro diz, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque os gentios também receberam o Espírito Santo.
Agora, quem foi o gentio que recebeu o Espírito Santo? Foi uma família que orava de contínuo ao Senhor, fazia esmolas, e quando Pedro chegou, ele disse, olha, estamos aqui todos prontos para ouvir tudo que o Senhor tem para dizer. E aí Pedro falava ainda essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e eles falavam em língua e profetizavam. Amém? Então, todos aqui, é especificado, porque não é acepção de pessoas, mas a Bíblia sempre vai nos ensinar que Deus vai se manifestar, primeiro, aonde Ele é desejado. Primeiro, aonde Ele é desejado. E não pode haver, irmãos, um desejo sem um conhecimento de causa. Então eu preciso saber que Deus é bom, eu preciso saber que Deus quer me curar, eu preciso saber que Deus quer me proteger, eu preciso conhecer o seu caráter, conhecer o seu amor, conhecer a sua bondade, saber qual é o meu comportamento perante a sua presença. Amém? E identificar a minha vida e saber que o diabo não pode me acusar diante do Senhor. Amém, irmãos? E aí, a partir daí, eu vou ter crédito, um cartão de crédito chamado autoridade, para eu dizer a enfermidade saia do meu corpo, você não pode permanecer aqui, porque eu fui resgatado do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e o jugo de enfermidade do inferno não pode machucar o meu corpo. Amém? E aí também você vai dizer, saia do corpo do meu irmão. Amém? Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus para destruir o que não presta e para construir o que é bom. Então eu destruo essa enfermidade no corpo do meu irmão e eu construo a cura no seu corpo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso deriva, querido, de conhecimento, entrega, amém? Consagração, envolvimento, crença. Isso deriva de tudo isso, porque não é de qualquer jeito que as coisas vão acontecer. Porque se fosse, irmãos, se fosse de qualquer jeito, como algumas pessoas falam, se fosse mágica, rapaz, era muito fácil. Amém? Mas não é. A gente estuda a palavra todos os dias, ora todos os dias. E quando a gente quer conseguir alguma coisa que está além, a gente trabalha, a gente rala para conseguir aquilo. Orando, colocando a nossa meditação naquilo, buscando ao Senhor, repetindo as palavras, agradecendo toda hora, dias por dias, 50 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Uma hora aquela porta se abre, porque nada pode resistir à palavra e à sua fé. Só precisa de perseverar. Amém? Perseverar é necessário. Jesus curou a todos. Quem eram os todos? Que o seguiam, que o ouviam e cria naquilo que ele estava dizendo. Porque aí você vai ver, nesse mesmo evangelho aqui, se você for continuar lendo, teve momentos que Jesus não curou pessoas. Não pôde fazer milagres. Amém? Aleluia. Vamos lá. Vamos lá para Isaías 53, que é um texto bastante conhecido. E aqui ele começa como promessa. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, aqui a gente da palavra da fé, a gente gosta sempre de enfatizar que o seguinte, quando você nasceu, diga, quando eu nasci, eu já sou curado. Porque ele profetiza sobre Cristo o que ia acontecer anos depois, e ele profetiza como um tempo presente. Amém? Ou como um tempo futuro. Ele levou sobre si. Já levou. Amém? Agora, se um carregou, 2 não precisa carregar. Amém? Jesus não já levou? Tá certo, você não precisa levar não, também não. Deixa com ele já resolveu. Amém? E aí eu gosto desse termo, certamente, porque isso é um... Ele está dizendo, olha, confia nisso, é certamente. Certamente, ele levou sobre si. Certamente, ele levou sobre si as nossas dores.
e as nossas enfermidades. Amém? Levou sobre si. E reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Rapaz, quando eu entendi esse versículo, eu fiquei maravilhado. Maravilhado, porque ele fala aqui de opressão na alma, de aflição no espírito e de ferida no corpo. Esse versículo está dizendo que Jesus nos livrou de tudo. E Jesus foi oprimido? Muita coisa. A Bíblia diz que no Getsêmani ele suou gotas de sangue. Amém? Então, Jesus resolveu tudo aqui. Agora, olha o que diz no versículo, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, nos livrando do pecado, amém? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos. E aí, quando a gente fala de paz, a gente pode sair só aquele ambiente de paz, aquela ideia de bem-estar que a gente tem no nosso sentimento, na nossa alma. Mas sabe, querido, deixa eu te falar, quando o nosso corpo está afligido por alguma coisa, ele está gritando e precisando de alívio. E uma cura, ela também traz paz ao nosso corpo. Não traz só paz à nossa alma. Amém? Então, o castigo que nos traz a paz, nos traz para o tempo presente, nos traz a paz para a sua alma, nos traz a paz para o nosso corpo. Estava tudo sobre Jesus quando ele foi na cruz do Calvário. E isso aqui é uma promessa. Agora, abre lá em Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, 17. Como eu falei domingo, o livro de Mateus foi escrito com o objetivo de apresentar para os judeus que Jesus era o Messias. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo, falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, Mateus está dizendo para os judeus, olha, o que Isaías profetizou se cumpriu em Cristo Jesus. Amém? Se cumpriu como? Jesus não podia apresentar um evangelho somente de palavras, irmão. Amém? Porque se fosse apenas um evangelho de palavras, ele não ia convencer ninguém. Os fariseus, os doutores da lei eram feras sobre o assunto. Eram chamados de doutores da lei. Jesus foi ter com Nicodemos era fera no assunto. Só que Jesus disse, olha, eu estou falando para vocês de coisas naturais, simples, você não entende, imagina se eu falar de coisas espirituais. E era alguém grande, e a Bíblia fala. Amém? Eram doutores da lei. Pessoas que conheciam. Só que a Bíblia mostra que Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo no Jordão, e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, passou 40 dias e 40 noites jejuando, ao cabo de 40 dias foi tentado pelo diabo e venceu a tentação, diga venceu. Ele desce no poder do Espírito, operando milagre, e a sua fama percorre por toda a circunvizinhança. A fama de quê? Do homem que transformou água em vinho. Do homem que curou a mão de um paralítico, a mão ressequida de um paralítico no dia de sábado. Amém? Que fama é essa? Apareceu alguém aí que não está apenas dizendo palavra. E o que ele está dizendo, ele está fazendo acontecer. Ele ensinava, pregava e curava. Ensinava, pregava e curava. E aí os discípulos disseram, mostra-nos o Pai. Ele disse, rapaz, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Vocês devem crer não apenas pelo que eu estou dizendo, mas pelo menos pelos milagres que vocês têm visto. Uma demonstração do que de fato é evangelho. Amém?
E aí Mateus diz, olha, para que se cumprisse, é fato notório às vistas de vocês o que Jesus fez. E o que ele fez é o que o profeta Isaías profetizou. Está se cumprindo. Ele levou as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas doenças. Amém? Por suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos ou éramos? Somos ou vamos ser? Somos. Nós precisamos, nós da palavra da fé, precisamos aceitar isso, irmão. Não é esperança. Fé não é esperança. Fé não é assentimento mental. Cura não é uma coisa que se espera lá na frente. Cura não é promessa. Cura não é promessa. Amém? Cura não é promessa. Amém, irmãos? Jeová Rafá. Amém? Não é promessa. Ele levou sobre si, ele já cumpriu na cruz. É fato consumado na cruz do Calvário. Jeová Rafá se cumpriu em Cristo, ele levou sobre si. Amém? Então cura deixou de ser promessa para ser realidade da nova criação. Cura deixou de ser promessa para ser a realidade da redenção. Quando você aceitou Cristo como seu Salvador, você é salvo. Se você é salvo, você é curado. Amém? E aí a gente pode dizer assim, mas pastor, eu não estou curado não. Continua firme. Continua firme. Porque nada pode resistir à palavra. Deus não ia mentir quando ele disse resistir ao diabo. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Como é que a gente resiste ao diabo, irmãos? Como é que a gente resiste ao diabo? Sugestões que vêm. Sugestões que vêm em forma de pensamento. Sugestões que vêm em forma de dor. Sugestões que vêm com palavras estranhas de pessoas. Até crentes falam palavra negativa ao nosso lado. E a gente precisa resistir a essas armadilhas que o diabo tenta arrancar de nós, palavras que podem trazer para nós danos. Se você for olhar para o livro de Jó, a única coisa que Jó não tinha medo, da única coisa que Jó não tinha medo, foi essa que não aconteceu com ele. Você vai ver Jó dizendo que não tinha medo de morrer. Você vai ver Jó dizendo que não tinha medo de morrer. Ele disse, olha, se eu morrer, ainda se eu morrer, eu sei que ele estava profetizando sobre Cristo, mas era um ato de coragem. Se eu morrer, o meu corpo não verá corrupção. E eu verei a Deus. Não é assim que Jó disse? Ele não tinha medo, mas ele tinha medo de ficar doente e ficou. Ele tinha medo de perder tudo que perdeu. Ficar doente não, né? Tinha medo de perder os filhos. Tinha medo de ficar pobre. Tudo isso aconteceu. Todas as palavras que o diabo conseguiu arrancar da boca de Jó, negativa, aconteceu com ele. Amém? Mas ele disse, eu não tenho medo de morrer. E ele não morreu sem que o poder de Deus se cumprisse na vida dele. Então, enquanto o diabo conseguir arrancar de nós, irmãos, palavras negativas ou comportamentos negativos, ele vai conseguir inserir em nós o que não presta. Mas quando a gente conseguir resistir a palavras, a tentações, a investidas, a gestos negativos, e não é, irmãos, não é uma coisa, foi um sonho que eu tive, eu vi um buraco negro, não, são pessoas que vêm soprar no nosso ouvido coisa que não presta. Para tentar roubar de nós palavras que não são divinas. Amém? E a gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Porque aqui está 3 tempos: promessa, cumprimento e testemunho. Amém? Isaías 53 é promessa do que ia acontecer. Diga, já aconteceu. Amém?
Mateus capítulo 8, versículo 17, é o cumprimento, é o cumprimento. E aqui, 1 João, é o testemunho, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. É o testemunho do que aconteceu. Ele sobre o madeiro. Olha, Mateus disse, olha, o que vocês estão vendo é o que se cumpriu sobre o que estava profetizado. E aqui ele está dizendo, olha, sobre o madeiro, aconteceu, ele realizou. É um testemunho. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele sobre o madeiro carregou as nossas enfermidades. Ele perdoou os nossos pecados sobre o madeiro. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para quê? Mortos para o pecado. Quem está morto para o pecado agora? Ele está falando de morto, não está falando de mortos. Mortos, ele está falando de nós. Ele carregou sobre ele, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que? Mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Quem está morto para o pecado aqui? Amém? Mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a... E por suas chagas. Amém? Então o que nós precisamos fazer, tudo isso, nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. E eu estou falando desse tempo porque em qualquer geração que a gente viver, eu gosto muito da frase que T.L. Osborne fala num livro dele que eu li. Ele diz assim, em todo lugar do mundo, em todo lugar que você chegar no mundo, ele foi um homem que andou muito, fez cruzada em mais de 70 países, então ele tinha autoridade para dizer, as necessidades são as mesmas. Amém? Os problemas são os mesmos e o homem instintivamente busca a paz. T.L. Osborne usa essa frase. Amém? E é um fato. As necessidades são as mesmas. Eu preciso de me manter em saúde mental, física, moral. Amém? Eu preciso ter saúde financeira. Não é assim? Paz. Essa é a necessidade. E fora disso, o que o homem precisa? Nada. Amém? Família, saúde física, saúde mental, saúde financeira. Pronto, está resolvido. Está satisfeito. É só isso que a humanidade busca. Amém? E aí a gente vê na Bíblia que Jesus resolveu essa situação para nós. Se pela fé nós andarmos, irmãos, nas pegadas da fé que Abraão andou, pela fé, a enfermidade pode bater no nosso corpo? Pode. Pode ser que aconteça. E aí eu uso uma frase que um professor do Rema falou há alguns anos atrás. Ele disse o seguinte, não era para ser. Porque se a Bíblia diz o seguinte, se nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, e no reino de Deus não pode haver nada de ruim, e nós somos do reino do Filho do amor de Deus porque aceitamos Cristo como nosso Salvador, então a enfermidade não deve bater na nossa porta. Mas nós estamos no mundo, somos tentados, somos perseguidos, cometemos erros. Amém? Não chegamos ainda à plenitude. Então não é para ser. Mas se aconteceu, eu vou resistir. Não é para ser. Mas se chegou, eu vou resistir. Eu não vou aceitar. E como é que eu vou fazer? Eu vou usar a palavra, fazer com que a palavra gere fé no meu coração, dentro de mim, a ponto de eu ficar tão forte nesse entendimento que a enfermidade vai ter que sair do meu corpo sem me causar dano. Amém? Porque a Bíblia nos ensina isso. Agora, deixa eu te falar, não aceita, não tem essa ideia. Não, porque Deus sabe todas as coisas, porque o espinho da carne de Paulo, porque Jó, isso tudo são desculpas religiosas para nos fazer aceitar, ideia de Satanás, irmãos, nos fazer aceitar coisas do diabo. Sabe o mito que se criou sobre o espinho na carne de Paulo, irmão? Sabe o mito que se criou sobre o espinho na carne de Paulo dentro das igrejas? Ah, o espinho na carne de Paulo. Se Paulo também sofreu, a gente também.
O que Paulo sofreu, irmão, foi perseguição pelo evangelho. E quando ele fala sobre espinho na carne, ele fala, olha, foi mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. Não tem interpretação para isso, queridos. É simples. E aí você vai procurar na Bíblia, o termo espinho é justamente pessoas. Pessoas. Deus disse ao povo, olha, se você não tirar esse povo aí lá atrás, Canaã, naquela região ali, se você não tirar esse povo do meio de vocês, esse povo será como espinho aos vossos olhos. Povo será como espinho aos vossos olhos. Espinho, povo, gente. Aí Paulo diz, olha, um mensageiro de Satanás veio para me esbofetear. Amém, irmãos? A palavra anjo aparece na Bíblia 188 vezes. 7 vezes ela aparece como ângelo, como mensageiro. E aí, diabo, Satanás, usando pessoas para esbofetear Paulo, aonde Paulo chegava. Amém? Apedrejamento, chibatada, amém? Mordida de cobra, perigo de mar, perigo de rio, perigo entre os patrícios. Mensageiro de Satanás. Era o espinho da carne de Paulo, não era a enfermidade. Como muitos pregadores dizem, Paulo tinha uma enfermidade tão poderosa no seu corpo, que ele disse, foi-me dado um espinho na carne. Não, não. Quando Paulo falava das revelações que ele recebeu, das revelações, da justificação pela fé, quando Paulo falava isso, até para os judeus, até Pedro disse, as coisas que Paulo fala é difícil de entender. Pedro disse isso. O próprio Pedro disse isso. Amém? E quando os camaradas, Paulo chegou em Atenas e começou a filosofar. Olha, estou vendo que vocês têm aí muitos deuses, mas eu percebi que tem um altar aí ao Deus desconhecido. Pois bem, eu vou dizer quem é esse Deus. Amém? Paulo chega no Areópago, os caras disseram, Paulo, filósofo, tá? Na Grécia, Paulo, as tuas palavras nos faz delirar. Amém, irmãos? Por quê? Porque Paulo estava falando de um Cristo que desceu do céu, de uma palavra que encarnou para salvar a humanidade das garras de Satanás. Os caras, hein? O que é isso? O Jesus que curou. O Jesus que foi para a cruz, mas ressuscitou para te dar vida. E na vida ele te dá salvação. E salvação vem com cura, vem com libertação, vem com provisão, vem com suprimento, vem com tudo isso. E os caras, hein? Isso é loucura. Não, não, não é loucura não, isso é evangelho. Amém? E sabe hoje, irmãos, hoje tem crente hoje que não gosta que a gente pregue sobre Paulo, não, sabia? Sabia que tem gente que não gosta de Paulo? Eu gosto de Paulo, gosto muito. Muito, muito, muito. É verdade, por quê? Porque Paulo pregou o evangelho da graça de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia! Então resiste. Pastor, como eu vou fazer? Rapaz, procure entender a palavra. Entender. Mas entender mesmo. Amém? Certa vez eu botei uma pessoa para ministrar uma palavra, não foi aqui, amém? Não foi aqui. E a pessoa ministrou a palavra e depois, um dia depois, a pessoa escapuliu que tinha pesquisado no Google a mensagem que tinha pregado na igreja. Eu disse, rapaz, foi só uns 15 minutos. Eu disse, rapaz, que coisa louca. Como é que alguém, as redes sociais, a primeira coisa que eu falei domingo, a primeira coisa, ninguém, irmãos, ninguém que é cristão, que não é cristão, pode ser referência de ensinamento para nós em nada. Em nada. E se eu não sei quem é que está do outro lado falando da palavra, não pode ser fonte para mim. Amém? Agora eu te digo, se você, comigo aconteceu assim, comigo. Eu tenho muito cuidado para falar sobre essas coisas, porque quando eu li o livro de Kenneth Hagin a primeira vez, eu achava que era o super-homem da fé.
até que o mal batesse na minha porta e eu vi que o que eu tinha era informação, que eu estava lendo os testemunhos, as coisas que Deus falava com Kenneth Reagan, como se estivesse falando comigo. E não é. A experiência que Kenneth Reagan teve com Deus é dele. A que eu e você precisa ter, somos nossas. Amém? Mas eu li assim, o que foi que eu fiz? Já? Eu estou na metade da mensagem. O que foi que eu fiz? Eu não sabia ler. E o que é que eu faço agora? Comecei a ler de forma milagrosa. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Eu li o Novo Testamento todinho a primeira vez. Todo. Li tudo. Sem parar. Completo. Aí voltei para Mateus de novo. Aí fui ler Mateus de novo, todinho de novo. Aí já fui entendendo melhor. Aí voltei a terceira vez. Aí fui lendo de novo. E aí fui colocando símbolos sobre contexto. Os contextos que falavam sobre amor. Aí eu ia lá, separava esse texto aqui em Mateus, esse texto aqui em João, esse texto aqui em Isaías, em 1 Coríntios, esse texto aqui em 1 João. Esses textos aqui falam sobre amor. Pronto. Essas marcas aqui é a marca do amor. Aí esses textos aqui falam sobre fé. Aí fui. Pronto. Foi fácil de entender a obra da redenção. Foi fácil de entender uma frase que T.L. Osborne diz no livro dele. Ele diz o seguinte: se você conseguir ver Jesus, você está resolvido na sua vida cristã. E ele disse: eu vi Jesus, mas eu vi Jesus nos evangelhos. Eu vi Jesus, mas eu vi Jesus nos evangelhos. E sabe, irmãos, a gente lê a Bíblia a maioria das vezes, anos e anos e anos, e a gente não consegue ver Jesus como de fato Jesus está escrito nos evangelhos. Porque se a gente conseguisse ver Jesus como de fato Jesus está se movendo no evangelho, nos evangelhos, a gente deixava muitos resquícios para trás que nos atrapalham na nossa caminhada cristã ou atrapalham a nossa fé de absorver algumas coisas que nós temos no evangelho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar para a gente só lendo 2 textos. Eu quero ler Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Filipenses 2, 9. Vamos ler do 5, melhor do 5, dá contexto. Versículo 5. Filipenses 2, 5. Aleluia. Tende em vós, tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu gosto desse versículo também. Eu amo esse versículo. Porque Paulo está dizendo, olha, a gente deve ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Amém? Que sentimento a gente pode imaginar ou achar que Cristo teve? A Bíblia classifica que Jesus operou muitos milagres porque Jesus era movido de um amor extremo chamado compaixão. Amém? Se Jesus foi movido por compaixão a ponto dele dizer que se santificava por nós, mais de 2.000 anos atrás, ele dizia que se santificava por nós, movido por essa compaixão. E quanta partida a gente vê muitos de nós como crente criticando o irmão porque não conseguiu fé para ser curado em alguma situação. Parecemos com Jesus? E aí a Bíblia recomenda, tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aí ele vai qualificar dizendo, versículo 6. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Amém? Quem somos nós? Quando eu olho para isso, eu vejo que eu não sou nada. Se o próprio Deus, Jesus, que era a palavra, não julgou como usurpação, ou usurpar o seu direito, né? Ou o seu poder de ser Deus, aí no versículo 7 ele vai dizer, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Isso também nos ensina alguma coisa aqui, porque alguém diz assim, não, mas curou porque era Jesus. Mas Jesus era humano, diga humano. Por que Jesus era humano? Porque os atributos de Deus, ele se esvaziou desses atributos para se tornar semelhante a mim e a você aqui na terra. É o que a Bíblia está dizendo. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aí no versículo 9 ele vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. Amém? Mas se dobrar o nome de Jesus, eu quero encerrar com esse texto. Eu sei que a gente conhece muito esse texto, mas nós precisamos completar essa obra aqui. Efésios capítulo 1, versículo 19. A gente vai completar aqui. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome, não é assim? No céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 19 diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder, amém? Para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, o nome que Jesus herdou, que Deus deu a Jesus, o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, esse mesmo nome ele deu à igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todas as coisas. Aí eu vou usar a frase de Kézia. No nome de Jesus, você vai destruir tudo que não presta. E no nome de Jesus, você vai construir o que é bom. Porque tudo está sujeito ao nome de Jesus. Amém? Então, querido, vá para cima. Tem alguém enfermo, ore. A primeira coisa que eu faço, vai levar para o hospital. Vou morar primeiro. Aí eu vou levar para o hospital, mas primeiro a gente ora. Amém? Porque se as coisas espirituais não for as primeiras coisas da nossa vida, que tipo de evangelho a gente está vivendo, irmãos? Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos infelizes ou miseráveis entre os homens. Amém? Se a enfermidade bater na minha porta e se a minha primeira ação não for orar, Cristo não está sendo a prioridade. Se a enfermidade bater na porta do irmão, a primeira oração for uma aspirina, Cristo não é prioridade. Amém? Toma aspirina, toma. Vai no hospital, vai. Toma injeção, tome. Faça o que você quiser. Mas se a sua primeira ação não for orar, você pode entender e saber disso, que o evangelho, a sua fé e Cristo não está sendo a prioridade. E eu te digo, pode ser que se você orar, nem precise tomar aspirina. Pode ser. Amém? Dependendo do estado da sua fé, dependendo da sua conduta espiritual, dependendo de como você está, pode ser
que se você orar não precisa nem levar ao hospital. Agora nós estamos tão automáticos que doeu hospital. E a oração? E Jesus? E o Evangelho? E ele levou sobre si as enfermidades? Cadê isso tudo? Cadê todo esse conhecimento? Não, a injeção é melhor. Não, o médico é melhor. Cadê a prioridade? Amém? E aí sabe o que acontece? Virou um jargão. Não está mal, agora só Deus. Por que Deus não foi o primeiro? Está ruim, agora só Deus resolve. Porque está sendo o último. Só Deus, porque Deus ficou para o último. Quando procurou todos os recursos, não resolveu, agora só Deus. Vamos orar porque só Deus, mas Deus deveria ter sido a primeira coisa, a primeira parte, a primeira iniciativa deveria ter sido o Evangelho. Amém? Deveria ter sido a primeira coisa, porque talvez, se a gente fizer isso, a gente não precise passar, ou a gente se livra de muita coisa. Amém, irmãos? Então eu te aconselho, querido, a você pegar mesmo esse entendimento. Não estou dizendo, eu vi um indivíduo aqui em Campos, uma menina passou mal com um problema na vesícula e sentindo dor e dor. Aí o camarada chegou e disse, ela disse, me leva para o hospital. Ele disse, não leva para o hospital não, ela é curada. Aí eu cheguei perto dela e disse, você já tem isso quantas vezes? Ela disse, pastor, eu já estou com esse problema já faz tempo, eu tenho essas crises. Eu disse, então vá para o hospital. Porque se ela já tem todas essas crises, e ela não tem a fé, o conhecimento, a intimidade e a comunhão com o Senhor para resolver nas outras, por que ia resolver nessa? Vá no hospital, aí foi no hospital, fizeram a cirurgia, foi para casa, 3 dias estava em casa, 2 dias, primeiro dia, sei nem quando, estava em casa. Quando foi ver aquele camarada que estava dizendo para aquela irmã não ir no hospital crer, era um camarada que ele não tinha nem condição de fazer isso, porque tinha tanto pecado nas costas, que ele não tinha condição de orar nem para ele mesmo. Entende? Como é necessário a gente estar bem com o Senhor? Como é de suma importância a gente estar bem com o Senhor? Porque para resistir ao diabo, como a Bíblia diz, primeiro a gente tem que se sujeitar a Deus. Primeiro, a gente tem que se sujeitar a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, primeiro, a gente vai ter condição moral, porque hoje é a parte crucial na nossa vida como cristão, é ter condição moral de chegar à presença de Deus com a consciência limpa e dizer, Pai, eu estou aqui, creio que o poder do nome de teu Filho Jesus Cristo vai resolver essa situação. Condição moral. Porque qualquer coisa, irmãos, que afeta a sua consciência, nessa questão, vai fazer você não ter confiança na sua própria oração. E se você não tem confiança naquilo que você está orando, pode ter certeza que o que você orar não vai resolver. Amém? Então, uma conduta moral adequada, conhecimento da palavra, para você usar textos da palavra como respaldo para aquilo que você está orando. Amém? E certeza, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e ouvir a palavra. Certeza de que você está crendo naquilo. Quando você agir assim, o diabo não vai conseguir tocar. E se tocar, esse toque não permanecerá. Nem em você, nem em ninguém ao seu redor. Amém? Porque Jesus disse a Paulo, vou encerrar com isso aqui. Paulo segue uma viagem preso para Roma, e aí começam os problemas, né? De tempestade, e navio quebra, um negócio sério, perigo de morte. E um certo dia, uma certa manhã, Paulo se levantou e disse, senhores, o Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo essa noite. E ele me disse que nem eu e nenhum de vocês vão morrer. A garantia de um justo, a vida, a conduta de um justo, salvou toda uma população de um navio, uma tripulação de um navio. Nem eu
e nenhum de vocês se alegrem. Comam, porque o tempo de jejum passou. Jejuar passou. Comam, se alimentem, porque vocês vão precisar ter força para chegar, porque certamente nós vamos estar em algum lugar seco. E deu mesmo. E aí, quando chegou chegou no mar, na ilha, foram pegar lenha, a cobra, pá! Mordeu a mão de Paulo, os bárbaros. Rapaz, ele certamente fez o mal. Por quê? Se livrou do mar, mas a justiça não o deixa viver. Como Deus é especialista em transformar o mal em bem, Paulo estende a mão, a serpente cai no fogo e os camaradas ficam esperando Paulo inchar e morrer. Como Paulo não incha e morre, pronto, é um extraterrestre. E era mesmo, é do céu. Credibilidade. Amém? Orou pelo pai do dono da ilha, pelo dono da ilha. Orou. Estava com disenteria. É o que a Bíblia diz, tá? Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E aí, quando o pai de Públio foi curado da disenteria, todo mundo da ilha fez fila para que Paulo orasse pelo povo. E saíram de lá com um navio consertado e cheio de mantimento para chegar a Roma. Deus favorece, irmãos, aqueles que andam retamente. Deus favorece os que andam retamente. Amém? E o diabo não pode prejudicar os que andam retamente. Cura é para você. Para você receber sobre você e para você dar para outro. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Então a irmã Kézia, irmão Cícero cumpriu a missão dele, amém?